E, Lé, outra coisa que eu tinha notado aqui, que um aluno perguntou pra gente, lá naquela caixinha box que eu coloquei, é a diferença de investigador e inspetor de polícia. Eu acho que em São Paulo não tem isso, né? Isso Não, tem aqui em aqui no São Rio. Isso é uma coisa bem. Tem no Rio e eu acho que tem em alguns lugares. Primeiro, a gente tem uma adequação de terminologia. Né? Eu sou investigador de polícia, mas em alguns estados não tem investigador de polícia. O pessoal é detetive. Né? Agora já está uniformizando no Brasil todo investigador de polícia. Na Polícia Federal é agente policial. Agora, o inspetor é o encarregado, é o chefe, é o Uhum. investigador-chefe. Então, aqui em São Paulo, a gente não tem um cargo específico para isso. O Entendi. cara, ele é investigador e ele chega à chefia. Né? Ele é nomeado chefe dentro da unidade dele. Ou dentro da Então, unidade. no caso, seria uma ascensão de carreira, né? Você chegou lá há tantos anos, né? Chegou por merecimento a inspetor-chefe, que seria o inspetor aqui, né? A chefia, aí no Rio tem até concurso, né? Mas aqui em São Paulo tá mais ligado é quase que um cargo de confiança, óbvio, que está ligado com a sua competência de trabalho, né? E você é escolhido pelo delegado titular da unidade. Então, você pode ser chefe de equipe, chefe de delegacia, chefe de unidade, chefe de seccional, chefe de departamento e o chefe na Delegacia Geral de Polícia. Então, na minha seccional, eu sou o investigador-chefe. Eu tenho um chefe no departamento em Piracicaba e eu tenho um chefe em São Paulo, na Delegacia Geral de Polícia. Entendi. Bom, e assim, um outro tópico que apareceu pra gente como pergunta nas caixinhas foi se existe alguma relação, né, entre a investigação e a perícia. Como que esses dois núcleos, assim posso colocar, né, se Uhum. conversam para a resolução de um caso. Se isso existe, então como ocorre ou como deveria ocorrer na prática. Tá, vamos lá. Para quem acompanhou a live da Carol, a gente viu que ela falou que as equipes aí conversam bastante. O IC ainda está dentro da Polícia Civil. Isso facilita. É necessário que tenha uma comunicação entre o perito de local, porque eu vou trazer uma informação, embora a gente vá falar de investigação em criminologia, eu vou trazer uma informaçãozinha da criminalística para a gente conseguir traçar um parâmetro. Eu posso ter o perito do local, que é aquele perito que vai ao local, e eu tenho o perito laboratorial, que vai estar no laboratório, que vai examinar uma peça, que vai examinar o corpo, né, no caso do médico legista. E algumas informações que o perito pode obter através dos exames, seja laboratoriais ou de local, elas podem contribuir muito com a investigação criminal. Da mesma forma que a investigação, o item levantado pelo investigador pode colaborar com aquele levantamento técnico que o perito está fazendo. Né? Porque o perito ele vai buscar a prova técnica, a prova objetiva e técnica. Nós, na investigação, às vezes temos que trabalhar com o lado subjetivo da, da, da moeda. Né? É como se fosse Uhum. uma moeda de dois lados. De um lado eu tenho realmente a informação técnica e do outro eu tenho um lado subjetivo. E aí eu tenho que fazer talvez essa interpretação para conseguir. É fundamental esse intercâmbio de informações, seja no Uhum. laboratório, seja no local do crime. Né? Aqui em São Paulo a gente conversa bastante. A gente senta muito com os peritos, a gente conversa bastante em Uhum. local, em laboratório, né? Quando a gente tem alguma dúvida, a gente procura o perito. Quando o perito tem Uhum. alguma questão, ele chama a gente, ó, aconteceu assim, eu estou desenhando o local do crime dessa forma. Você acha que pode ter acontecido alguma coisa? E isso acaba contribuindo para a investigação criminal, para o esclarecimento e persecução processual. Uhum. E uma outra coisa que surgiu aqui agora seria uma situação assim: aqui a gente tem nas especializadas as equipes que vão em conjunto, como a Carol colocou, né? E Uhum. aí também ocorre isso de você ter um investigador direto no local ali para ajudar,
ou isso é separado? Não, é assim, todos os... a gente tem equipes de peritos que trabalham na unidade, igual a Carol colocou. Em São Paulo, em cidades maiores, por exemplo, no DHPP, a gente tem equipes que são vinculadas diretamente ao Departamento de Homicídios, proteção à pessoa. A maior parte dos locais aqui em São Paulo, onde haja vestígio e haja possibilidade de trabalho de investigação em loco, o investigador se desloca até lá, sobretudo quando a gente tem evento morte. Vai uma equipe da Polícia Civil, normalmente 1, 2 investigadores, um delegado, e a gente aguarda o pessoal da perícia. Né? Enquanto o pessoal da perícia não chega, a gente não entra, a gente, né, não vamos contaminar o local, a gente só toma cuidado de ter certeza que o falecido está falecido. Né? Sim. Isso Ou é o autor não importante. está ali mais, de repente, né? Já várias vezes acontece de você chegar no local de crime e o autor está por ali. O autor está ali nas redondezas. Né? Então, às vezes a gente tem que tomar esse cuidado. Né? E o comparecimento da equipe até visa propor manter um perímetro de segurança para o pessoal da perícia. Nem sempre as duas equipes vão estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas quando nas cidades menores, quando é caso de homicídio, latrocínio, suicídio, encontro de cadáver, morte suspeita, via de regra está todo mundo lá junto. E aí o que a gente faz? O perito chega, faz local, enquanto ele está fazendo local na parte interna ou na parte que está delimitada pelo isolamento, nós começamos a fazer o levantamento de local. A gente começa a levantar quais são motivações, ou quem é a pessoa, né, se tem parente, se tem algum aparentado por ali, para a gente poder fazer esse direcionamento de investigação. Mas a gente trabalha junto, sim. Entendi. Embora sejam duas instituições completamente diferentes. Uhum. E, Léo, a gente tem aqui, como você colocou no princípio, um curso aqui juntos, aqui no Rio, sim, que é um curso que aborda um tema que é super cotado aí, que é o serial killers, né? E aí eu queria que você falasse pra gente aqui um pouquinho do porquê que a gente chegou nesse tema, até porque você ofereceu pra gente esse tema de serial killers ser abordado, né? Nesse contexto de criminologia. A gente vê muito isso de serial killers fora do país, mas não se ouve tanto esse termo para o Brasil. Então, fala um pouquinho sobre esse curso pra gente. Tá. Na verdade, assim, a proposta do curso nasceu logo que eu conheci vocês, né? Era um curso que eu já tinha desenhado aqui para a faculdade, eu já tinha trabalhado um pouquinho a respeito disso com o pessoal da faculdade. E não é que aqui no Brasil a gente não tem assassinos seriados, a gente tem. O grande problema é que aqui no Brasil a gente tem algumas dificuldades técnicas, administrativas, que dificultam um pouquinho o estabelecimento de padrões. Né? E aí, quando a gente não consegue estabelecer o padrão, às vezes a gente não consegue identificar o indivíduo como sendo um assassino seriado. É diferente dos Estados Unidos, que eles têm bases de dados só para compilar determinados tipos de crime. Né? E a proposta do curso qual é? Demonstrar que dentro da mente humana existem caminhos ali que a gente percorre de forma tortuosa às vezes, e aí a gente acaba encontrando com pessoas aí que são capazes de praticar as maiores atrocidades possíveis. Então é mostrar um pouquinho do que é o trabalho da criminologia, falar um pouco sobre investigação, né? Porque não tem como dissociar uma coisa da outra, né? É aquilo que eu falei, a criminologia ela vai analisar o criminoso enquanto pessoa, o que ele faz, o que ele... É quase que uma psicologia forense. A gente vai trabalhar com isso e a gente vai trabalhar com esse elemento em relação à sociedade, a sociedade em relação a ele, e de que forma que a gente pode ou identificar essa situação e prever determinados comportamentos criminosos. Né? Então, a criminologia é isso. Então, a proposta foi levar um curso diferente da matéria técnica
né? E Uhum. que não que não tenha técnica, não que não tenha ciência, mas é diferente Sim. daquela técnica material. Eu tenho uma arma no local do crime, eu arrecado esse material, mando para o laboratório e aí o perito de laboratório vai me dar a resposta que eu estou buscando. Né? É uma técnica um pouco mais subjetiva, de uma análise mais subjetiva. Entendi. E, Léo, puxando um pouquinho que você falou agora de psicologia forense, muita gente já me perguntou em curso que eu ministrei, assim, que eu conto os conceitos, né? Eu falo de ciência forense, falo de criminalística, falo de criminologia, e aí a pessoa fala, mas a psicologia forense se enquadra onde? Então, você sabe dizer pra gente, assim, qual seria a diferença, né, da abordagem de psicologia forense e criminologia? Então, vamos lá. Deixa eu tentar então traçar um pequeno paralelo aqui entre criminologia e o, o processo criminal, né? Na Uhum. criminologia, aliás, o primeiro conceito que a gente tem que ter é o que é o conceito de crime, né? O crime é qualquer rotina, ato antijurídico humano praticado de forma intencional. E quando eu vou analisar a criminologia, eu vou analisar o quê? As razões do porquê a ocorrência daquele crime. Então, eu não vou estudar o tipo penal, eu vou estudar o comportamento humano, aquilo que levou aquela pessoa a fazer determinado tipo de comportamento. Ah, mas isso não é uma Uhum. análise psicológica? É uma análise psicológica, mas tanto que a criminologia, da mesma forma que a criminalística, ela vai abordar diferentes áreas de conhecimento. Antropologia, sociologia, psicologia, biologia. Eu vou ter que ter diferentes conhecimentos de diferentes áreas para conseguir fazer essa análise comportamental do indivíduo. Né? E Uhum. aí eu tento fazer o quê? Levar uma informação, levar uma situação do indivíduo para o grupo. Eu tento, analisando diversos indivíduos que têm um comportamento parecido, tentar traçar um paralelo entre esse comportamento e tentar combater esse crime. Enquanto a Uhum. psicologia forense ela vai tratar indivíduo por indivíduo. Eu vou pegar um determinado caso, um determinado indivíduo, vou sentar com ele e vou analisar qual foi o comportamento que levou ele a praticar tal conduta. Uhum. Então, embora as duas sejam aliadas e caminhem juntas, elas trabalham de Uhum. forma um pouco diferente quando eu vou olhar a análise, o resultado a longo prazo. Entendi. Então, a psicologia forense ela é voltada ao indivíduo, né? Pelo que eu Sim. entendi. E a criminologia, ela tem, de repente, ditaria padrões, né? Para você poder avaliar de Isso. uma forma mais ampla. Exatamente. Eu vou dar um exemplo que talvez seja um pouco, sei lá, polêmico, mas vamos lá. Eu vou pegar o caso do crime, crimes contra a mulher, violência doméstica. Não vou nem falar contra a mulher, mas violência doméstica. A gente está aí no meio da quarentena e aí a gente sabia que havia uma possibilidade de aumento de ocorrências desse tipo de crime. Então, a primeira coisa que eu vou analisar no aspecto criminológico é por que, que eu tenho o cometimento de determinado tipo de crime de violência doméstica. Esse é Uhum. a primeira análise que eu vou fazer. Quando eu entender o fenômeno, eu vou tentar fazer o quê? Traçar uma política pública que me permita combater essa conduta criminosa antes mesmo dela ocorrer. Então, a Uhum. criminologia ela pode, inclusive, facilitar esse trabalho futuro de análise e de resposta de segurança pública. Tá? Uhum. Já a psicologia, eu vou trabalhar o quê? Com o indivíduo. Eu vou pegar aquela pessoa e eu vou trabalhar ela para que ela se torne uma pessoa melhor. Né? Então, a criminologia, Entendi. digamos que ela é mais ampla do que a psicologia. Eu trabalho com um objetivo maior no futuro. Entendi. E, Léo, teve uma pergunta aqui no meio da conversa que ela fala que um aluno perguntou, né?
se você poderia falar um pouquinho sobre isolamento e preservação de um local de crime na criminalística. Foge um pouquinho do nosso tópico de criminologia, mas acho que é Tá, interessante também abordar esse tópico. tá, vamos lá. É, Bom, o isolamento e a preservação de local é fundamental tanto para a investigação quanto para a criminalística, para a perícia, né? Se eu não tiver um local preservado, eu não consigo trabalhar, né? Uhum. Eu, como que acontece? Eu recebo a informação da situação criminosa. Vou pegar aqui um caso de homicídio para ficar mais fácil. Eu acho que é o tema que vem mais fácil na mente de todo mundo. Recebo lá uma informação de que eu tenho um local de crime violento com evento morte. Via de regra, a primeira equipe que chega no local é da Polícia Militar. Por que via de regra a Polícia Militar chega primeiro? Porque é um número que todo mundo sabe. Todo mundo digita 190 e já liga, e então, via de regra, não é óbvio, existem exceções, mas usualmente, Polícia Militar que chega primeiro. Então, os primeiros policiais que chegam no local, a primeira obrigação deles é verificar se aquele corpo encontra-se com vida ou não. Então, o que eu faço? Eu chego no local, eu traço uma linha reta entre a entrada e o corpo, de forma mais retilínea e direta possível. Vou lá, verifico se ele está vivo ou morto, não mexo no corpo, não mexo em bolso para procurar documento, não mexo, aí eu recolho, eventualmente se eu estiver num local que seja violento ou seja perigoso, eu posso até recolher algum equipamento, alguma arma que esteja pelo local, volto e faço o isolamento do perímetro. Qual é o tamanho do isolamento do perímetro? Depende da sua condição de equipe, sua condição física e da necessidade do crime. Eu posso isolar um quarto, eu posso isolar uma casa, eu posso isolar um quarteirão, né? Eu acho que foi a professora Eliane mesmo que contou uma vez, em um curso que eu estava fazendo com ela, que ela foi... quando foram atender, o zelador de um prédio tinha tido um homicídio e o zelador do prédio ele assistia a CSI e ele sabia da importância do isolamento do local. Ele bateu nas portas dos apartamentos do andar, pediu para todos os moradores descerem e trancou a escada e ficou na porta do elevador não deixando ninguém entrar no andar, porque ele queria Caraca, preservar o local. Então... o CSI ajudou nesse caso, né? Sim, quer dizer, dentro de todo o amadorismo, acabou ajudando, né? Então, é fundamental que você isole o local. E quando você chega no local, se aquele local está preservado, você consegue buscar minúcias do que aconteceu, do que efetivamente aconteceu naquele local, né? Eu vou conseguir ver onde os estojos de uma arma de fogo caíram e, com isso, tentar estabelecer a posição do atirador, eu vou verificar manchas de sangue, rastros de pegada, eu vou verificar impressões digitais em suportes como copo, talheres ou coisas desse tipo. Então, é fundamental que você faça o isolamento. Por que a gente tenta limitar o máximo possível de acesso? Eu falei um pouco antes que, via de regra, o perito entra primeiro. Entra o perito e o fotógrafo, porque eles são os responsáveis pelo levantamento inicial do local. Por que entra uma equipe reduzida no local? Existe um princípio que a gente chama princípio de locar. Toda vez que você chega num local, você traz alguma coisa do local e você deixa alguma coisa no local. Nem que seja uma pegada, uma impressão digital, alguma coisa. Então é necessário que a gente reduza a equipe que faz o acesso inicial no local para que a gente consiga realmente fazer o levantamento dos vestígios ou dos indícios que estão presentes naquele local. Entendi, Léo. Muito boa a explanação. E agora, voltando para esse nosso tema de mais focado na criminologia e investigação, a gente tem uma referência grande na parte da perícia, muito hollywoodiana, que é o CSI e séries que são relativas, né? E na área da investigação, quando a gente fala de
criminologia, se pensa em séries tipo Criminal Minds, que tem aquela figura do Uhum. criminal profiling, né? Que vai se reunir com o pessoal na mesa e fazer dados específicos daquele modus operandi. Existe essa figura na prática da investigação na realidade? Ou isso é muito CSI mesmo, como a gente fala? Aqui no Brasil, embora a gente tenha alguns profissionais que têm uma formação para fazer perfilamento criminal, não é uma, não é uma, não é usual dentro pelo menos dentro da polícia aqui no estado de São Paulo. Não são todas as Aham. equipes, não são todos os locais que a gente tenha algum profissional que tem treinamento técnico para fazer perfilamento criminal. Mas ajuda bastante. A partir do momento que você consegue estabelecer determinados parâmetros, você consegue estreitar o seu grupo de suspeitos e a partir daí você consegue trabalhar num campo mais que você tem um resultado um pouco melhor. Tá? Uhum. Eu já tive oportunidade de trabalhar com um caso onde um psicólogo que não era da polícia acabou ajudando a gente a estabelecer determinados parâmetros de investigação e a gente acabou conseguindo um resultado positivo, né? Uhum. Mas não é o padrão, tá? Eu costumo dizer, como você disse, os seriados são seriados, né? A Carol falou que gosta de experimentar algumas coisas que ela vê no seriado, né? Bastante. Aham. A gente também tenta, às vezes, guardadas as devidas proporções, né? Porque a gente está sempre em condições reais de temperatura e pressão, mas a gente tenta aproveitar alguma coisa. É óbvio que a gente tem que ter noção de que aquilo é um entretenimento, é uma coisa feita para TV. Eu vou passar uma vergonha agora. Eu estou assistindo. É verdade. Agora que eu estou começando a assistir a primeira temporada da Casa de Papel. E Ah, eu eu tô me. nunca vi, então tô tranquilo. Ah, então beleza. Então não estou me sentindo tão mal. Não vou ganhar tantos Estamos haters. juntos. Eu não sou de assistir coisas no hype. Eu estou me forçando a assistir, porque não é nem tanto por conta da parte pericial, é mais por conta da parte operacional do negócio. Né? Você vê os caras. Alguém deveria fazer uma consultoria técnica, pelo menos na parte de armas para aquele pessoal. Mas, enfim, é um entretenimento. O objetivo é entreter as pessoas. É fazer com que a pessoa fique lá uma hora e meia, abstraia dos seus problemas do cotidiano. Então, a gente tem que perceber que ali a gente tem uma extrapolação. Né? Eu assisto Criminal Minds, gosto, mas a gente percebe que ali a gente tem uma extrapolação Uhum. bem grande.